Jean sai do país como um herói nesse momento, né? Ele lutou bastante, foi um precursor da luta LGBT, de direitos humanos lá em Brasília. Olá pessoal, eu sou a Heloísa e esse é o programa Entrevista por Catraca Livre. O nosso convidado de hoje é o David Miranda, que irá assumir o mandato do deputado federal Jean Willis. Após sofrer uma série de ameaças, Jean renunciou ao cargo e anunciou que sairá do Brasil. Muito obrigada pela presença, David. Obrigado por me receber aqui. Então, a gente sabe que o Jean teve que sair, né, do país depois de receber uma série de ameaças de morte. O que isso significa no atual contexto político? Olha, isso é uma grande agravo à democracia. Um parlamentar pela terceira vez eleito não poder exercer seu mandato porque sofre ameaças de morte é muito complicado, mas lembrando que há quase 11 meses atrás, a nossa companheira de partido, Marielle Franco, também foi assassinada na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vive um contexto muito complicado agora no país para parlamentares. Então, eu acho que quando a gente tem um presidente que fala abertamente que defensores de direitos humanos são defensores de criminosos e a gente tem essa esfera assim, é muito complicado, especialmente com as últimas denúncias que a gente viu aí de envolvimento provável da família Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro, ter colocado pessoas do escritório do crime no seu gabinete. Então, assim, Jean sai do país como um herói nesse momento, né? Ele lutou bastante, foi um precursor da luta LGBT, de direitos humanos lá em Brasília, mas ao mesmo tempo ele passa o bastão e a gente continua essa luta lá pela democracia, contra esse presidente eleito que não nos representa, então a gente vai continuar firme. Assim como o Jean, você já recebeu alguma ameaça ou recebe frequentemente? Já recebi ameaças essa última semana, em vários portais, mensagem. Quando a gente passou o primeiro turno, a gente estava na Lapa, um cara gritou, esse é aquele viado que a gente tem que matar, entendeu? A gente escuta isso, mas é uma coisa muito do cotidiano. Eu sou LGBT, negro e favelado, então isso é característica que eu sempre sou ameaçado por isso. E alguma dessas ameaças já foi dirigida à sua família? Não diretamente, eu não vi nenhuma coisa falando sobre meus filhos, mas com certeza meu marido já recebeu várias ameaças, isso é uma coisa muito comum. O Glenn é jornalista e ele está sempre nesse fronte, já teve vários embates contra o Bolsonaro, contra a família Bolsonaro e outras pessoas que são desse campo, né, protofascista. E como que você recebeu a notícia de que seria o substituto do Jean? Como foi esse dia? Foi um dia difícil, porque o Jean é um companheiro de partido, né? Nós sabíamos da condição dele estar recebendo ameaças, a gente teve uma campanha que a gente fez lado a lado lá na cidade do Rio de Janeiro, todos nós fizemos com muito amor, muito carinho, a gente do pessoal, a gente sempre caminha junto, a gente acredita nessa construção democrática. Então, saber que um companheiro de partido eleito tinha que sair do país porque a sua integridade física estava a perigo, que ele poderia ser assassinado, assim também como eu quero lembrar que nós descobrimos no mês passado, em dezembro, que o Freixo ia ser assassinado, a polícia descobriu. Então isso traz muito pesar no meu coração. Ao mesmo tempo, saber que eu tinha que ir para Brasília nesse cenário. Mas eu acho que eu estou completamente preparado para esse cenário em Brasília, porque o que está lá é muita coisa que tem de pior na política e é muita coisa que eu já combati como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu estou indo para Brasília com garra. Esse dia me trouxe muita tristeza pelo meu companheiro, mas ele me trouxe muita garra porque eu preciso representar uma população que votou, né, num programa que construiu e que acredita ainda nessa democracia que a gente ainda tem. E você tem algum medo de assumir esse cargo no atual cenário? Não, assim, medo sobre as ameaças, sobre a minha família, eu tenho. Medo de ir para Brasília e assumir esse cargo nessa posição, eu não tenho. Eu fui eleito, né,
na cidade do Rio de Janeiro, e eu tenho um trabalho a fazer. Eu venho da favela, eu sou LGBT, eu sou negro, e a nossa população está sendo massacrada todos os dias. Somos o país que mais mata LGBTs. A nossa juventude negra, o sangue dela corre em todas as periferias e pela cidade também. Ela é encarcerada, não tem direito a ir às escolas, as escolas estão sendo fechadas. As favelas hoje viram, lá principalmente no Rio de Janeiro, um estado de guerra. Fizeram uma intervenção militar que não serviu para nada, só utilizaram o dinheiro público para nada. A gente não teve resultado concreto algum. Então, assim, nesse momento, eu ir para Brasília é levar todas essas pessoas comigo, essas pessoas que acreditam nessa mudança, que acreditam que nós, eu, Marielle, todas as mulheres que eram do gabinete da Marielle, que foram eleitas lá, somos um sopro para esse lugar que sofre tanto todos os dias, que é massacrado todos os dias. Esse é um sopro, então por isso que eu estou indo para Brasília com tanta garra. Você já disse em algumas entrevistas que tem um perfil parecido com o da Marielle. Como que era a relação de vocês? Nós éramos melhores amigos. Quando a gente chegou lá, a gente escolheu sentar um do lado do outro. A gente sentava exatamente um do lado do outro. Todos os dias, eu e Mônica, a Mônica me chama de marido desde a primeira vez que ela me conheceu. Eu e Marielle, a gente saía final de semana, a gente corria da dieta que a Mônica botava para ela, ficava comendo um McDonald's escondido lá em cima. A gente afagava um ao outro quando um projeto de um ou do outro não passava, corria atrás de assinaturas, segurava quando tinha problema de relacionamento, um daqui, um dali, ia pra festa junto, a gente se divertia muito, assim. A Marielle era mais mãezona, né? Cuidava de mim, da Thalíria e da Mônica, porque nós três juntos, nossa senhora, a gente saía, tinha na parada LGBT de Copacabana de 2 anos atrás, a Marielle só faltava bater na gente pra gente poder voltar para casa, porque eu, Mônica e Thalíria, a gente bebia, assim, a mãe da Mônica também ficou zoando na parada todinha, ela sempre muito carinhosa, cuidadora da gente, assim, a gente perdeu uma grande estrela, assim, tipo, Marielle era gigante, não só na política, ela era gigante como pessoa, assim, como pessoa carinhosa, qualquer uma pessoa que teve qualquer contato com ela, lembra aquele sorriso dela quando ela entrava num lugar, ela iluminava aquilo ali, sabe, assim, ela era cheia de energia. Então, assim, até hoje, e o que eu falo sempre, a gente não vai descansar enquanto a gente não encontrar quem matou, quem mandou matar e por que mandaram matar a Marielle Franco. A gente vai continuar indo para todas as instâncias, para todos os lugares, para a gente poder conseguir a resposta. E a gente vai encontrar. E nesse quase um ano, né, do crime contra a Marielle e o Anderson, de que forma que vocês atuaram? A gente teve comissões, eu fui diretamente falar com o chefe da Polícia Civil, a gente indagou várias vezes, fizemos vários pronunciamentos, fomos para a rua várias vezes. Eu e Mônica viajamos para a República Dominicana em maio do ano passado para conversar com a OEA, que é a Organização Interamérica de Direitos Humanos, e aí lá a gente conversou com a presidente de lá, trouxemos a OEA em novembro do ano passado para o Brasil. A OEA pediu a federalização da investigação, agora a OEA vai estar tendo acesso aos documentos da investigação. O próximo passo é a ONU ser envolvida com isso, porque por mais que eu queira acreditar que as instâncias brasileiras elas vão funcionar e vão entregar esse crime, o crime contra a Marielle foi um crime contra a humanidade, contra a democracia. Então, o mundo inteiro chorou junto com a gente, o mundo inteiro sentiu essa dor, mesmo sem conhecerem ela, mesmo sem saberem quem era a Marielle, mesmo depois só quando conheceram a história, viram o seu discurso, o mundo inteiro precisa de uma resposta. Então, a gente vai atrás até o final do mundo, mas a gente vai encontrar. Voltando um pouco à sua atuação como vereador, quais dificuldades você enfrentou sendo o primeiro vereador LGBT da história do Rio? Ser o primeiro vereador assumidamente LGBT na cidade do Rio de Janeiro foi uma barra. A gente sofre LGBTfobia, né, em todos os locais. Aquele lugar é completamente heteronormativo.
Então era piada nos corredores, era piada no plenário, toda hora alguma coisa, se você assina o número 24, alguma coisa, sabe, assim, muita chacota, mas eu não deixei isso me abalar na minha atuação parlamentar. Por mais que tinham vários senhores ali, LGBTfóbicos, eu consegui passar um dos grandes projetos ali, porque eu precisava ter esse diálogo, porque eu fui eleito para passar projetos, para dialogar, para fazer um trabalho pela população. Então, assim, no nível pessoal, tinha vezes que meu copo enchia, né? Teve o evento do processo de impeachment, da instalação do processo de impeachment do Crivella, onde um vereador, ele fez uma dança homofóbica, me chamou de viadinho no plenário, isso ao vivo, na frente de todo mundo, isso repercutiu o caso, mas o pior foi lá fora, quando eu estava dando entrevista, ele falou que eu chamei ele de viado, sabe, assim, como se eu fosse utilizar um termo pejorativo para ele, né, sabendo o quanto esse termo machuca a nossa comunidade. Hoje, quando um amigo me chama, é tranquilo, porque é entre a gente, mas um cara como ele, ali, eu estava na frente dos meus iguais, porque eu era um parlamentar eleito, na frente dos meus iguais, e ele fazia aquela chacota comigo. Eu subi para a minha sala depois que eu terminei aquele dia, eu fiz tudo, mas eu sentei na minha mesa e eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei na Câmara por LGBTfobia, foi naquele dia. E foi muito difícil, assim, mas no dia seguinte eu estava lá de volta, fazendo meu discurso, ele foi me perseguindo pelas últimas, nas semanas seguintes, falando que a minha família não existia. Eu pontuei, falava com ele, mas eu não entrava nessa coisa de fanatismo, de ficar fazendo debate sobre aquilo ali. Eu estou ali para fazer um trabalho, não estou ali para ficar atrás de uma câmera fazendo stories para poder botar no Facebook sobre briga com parlamentar. Eu fui um dos jovens parlamentares que mais passou leis na história, em menos de 2 anos, ali naquela casa, e é isso que eu fiz. Você vai procurar o histórico desses caras, eles não fizeram nem um terço do que eu fiz. E agora, como deputado federal, quais serão suas principais pautas? Olha, com certeza a gente vai ser a primeira pauta, a gente está vendo aí a reforma da Previdência, o massacre da classe trabalhadora, vai ser a primeira pauta. A gente vai ter que lutar contra esse governo, porque esse governo está querendo massacrar a classe trabalhadora que está aí sofrendo todos os dias. Dentro da classe trabalhadora estão os LGBTs, estão as mulheres, estão os negros e negras, estão os indígenas. A gente precisa falar sobre demarcação indígena, a gente precisa falar sobre o meio ambiente. O que aconteceu agora com essa barragem, e a gente tem um informativo aí que tem mais não sei quantas barragens que podem quebrar. A gente não tem um plano concreto para o meio ambiente, a gente precisa lutar sobre o nosso meio ambiente. A gente precisa lutar para o direito das mulheres terem ou o que fazer com o seu corpo, o direito ao aborto. A gente precisa estar falando sobre a descriminalização das drogas. A gente precisa estar falando exatamente que isso é um problema de saúde pública, porque a pessoa, dependendo do CEP e da sua cor, vai estar utilizando a droga e não vai parar na prisão. A gente precisa falar sobre o sistema penitenciário que temos hoje em dia aí, que tem 40% que nem passou por um julgamento. A gente precisa estar falando de tanta pauta, mas essas pautas elas vão estar vindo. De acordo com que elas vierem lá no parlamento, a gente vai estar fazendo uma luta. Mas eu já convidei a família Bolsonaro para a gente poder estar falando exatamente sobre uma coisa lá no parlamento agora, o fim do forro privilegiado, que o Flávio Bolsonaro começou a utilizar agora. A família Bolsonaro não queria tanto que isso acabasse antes. Eu quero ter um primeiro diálogo com eles lá para ver se a gente acaba com o forro privilegiado, porque eu quero que as investigações continuem. Muito obrigada pela presença, David. Se quiser deixar um recado para o nosso público. Então, galera, eu sei que é um momento muito difícil que a gente está vivendo com a última eleição. Muita gente perdeu muita esperança, teve gente que saiu do país. Meu companheiro acabou de sair do país, o Jean Willis. Mas a frase "a mão, ninguém solta a mão de ninguém" é uma frase válida, porque eu estou indo para Brasília com medo, mas com coragem, porque eu sei a quantidade de amor que eu recebi nas redes sociais, a quantidade de gente que está lutando ainda na rua, a quantidade de gente que acredita ainda no sistema democrático desse país. Então, se vocês também acreditam nisso, prestem atenção em Brasília, prestem atenção em todos os deputados, prestem atenção no nosso mandato, vá junto com a gente, esteja presente na política, na sua sociedade, fale, comunique, entenda, saiba exatamente o que está passando,
tenha paciência nesse momento que a gente está vivendo. É um momento de reconstrução, então vamos reconstruir todo mundo junto e ninguém soltando a mão de ninguém. Obrigada a você também por acompanhar a gente e confira os outros vídeos nos nossos canais. Até mais!